Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de pedir aos irmãos que possam abrir a Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth 1, no versículo 2, que o tema diz assim: a morte de Elimeleque e seus 2 filhos. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilom. Ficaram ali, assim, estas mulheres desamparadas de seus maridos. Então se levantou com a sua nora e voltou do campo de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo e dando-lhe pão, pelo que saiu de um lugar onde estivera com as suas noras e com ela, e indo a caminho de volta para a terra de Judá. Amém. Os irmãos podem se assentar, tomar os seus assentos. Neste momento nós vamos falar agora sobre a peregrinação de uma família. E essa família ali, ela é a família de Noemi. Elimeleque, o esposo de Noemi, ele morava ali em Belém de Judá. E de repente houve uma grande fome em Belém de Judá. E agora ele decide migrar para uma outra cidade, porém a cidade de Moabe. Quem são os moabitas? Os moabitas eram povos que diariamente estavam em conflito com o povo de Israel, porque adoravam outros deuses, adoravam a deuses pagãos, faziam coisas a qual não agradavam aos olhos do Senhor. Porém, havendo fome, ali como houve em Belém, agora Elimeleque decide em pegar os seus filhos e a sua esposa e migrar para Moabe. E chegando ali em Moabe, viveram durante alguns anos. De repente, Noemi, ela perde o seu esposo. E passando o tempo, os seus filhos eles se relacionam e casam com as mulheres moabitas, que a Bíblia vai dar o nome de Orfa e Ruth. Passando-se assim os tempos, agora Noemi, além de ter perdido o seu esposo, ela perde também os seus filhos. E sendo assim, quando Noemi, ela viu que ela estava desamparada, ela havia perdido tudo. Então ela soube, pelos ruídos falavam que em Belém haviam voltado a ter pão, haviam voltado a ter um milagre, ali tinham voltado a ser como era antes. E ali Noemi, ela cogita em seu pensamento em voltar para Belém de Judá. E ali junto com Noemi vai as 2 noras dela, Orfa e Ruth, e decidem para ir para Belém de Judá. De repente, no meio do caminho, Noemi, já avançada de idade, ela decide parar e verificar qual é o pensamento delas, porque, na verdade, Noemi, ela não tinha nada para poder dar para aquelas meninas, dizendo-se assim, porque, na verdade, elas eram viúvas e elas poderiam refazer a sua vida em qualquer lugar, com outras pessoas, não tinha necessidade delas seguirem a Noemi. E, de repente, ali Noemi, ela seguindo o caminho, ela para e pergunta às 2 noras: por que vocês irão comigo? E ela diz: eu já sou avançada de idade, não tenho filhos para oferecer, e mesmo que eu tenha filho, ainda vai crescer, vai ter que desmamar, não tem como eu ajudar vocês, dizendo em outras palavras. E de repente Orfa olha para Noemi, dá um beijo em Noemi, e ela decide por voltar atrás. E naquele mesmo momento, agora naquele momento de decisão, naquele momento ao qual as 2 foram postas em prova, Ruth olha para Noemi e fala: aonde quer que tu fores, eu irei contigo. O seu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela estava ali naquele momento negando a crença a qual ela servia, porque na verdade os moabitas, eles seguiam outros deuses. Os moabitas eram filhos de Ló. Porque Ló, quando saiu ali daquela cidade, a esposa dele olhou para trás e virou estátua de sal. E ali as filhas deles embriagaram de vinho. E ali Ló engravidou as filhas dele. Era a filha primogênita. E ali nasceu Moabe. Dali, desse nome, agora vai sair uma tribo. Um povo pagão, um povo que adora outros deuses. Eles adoravam ali a Camon,
a Dagon, a Milcom, a Moloque. Moloque era uma estátua que tinha uma cavidade em uma parte, uma determinada parte do seu corpo, ao qual ali eles colocavam fogo. E durante o culto, rituais deles eram feitos, as pessoas tinham relações sexuais ali. E no mesmo modo que engravidavam e que tinham os filhos, que as crianças nasciam, eles ofereciam às crianças totalmente inocente em holocausto, ou seja, aquelas crianças morriam queimadas. Então o povo de Israel, do outro lado da cidade, eles não aceitavam esse paganismo, eles não aceitavam essa atitude. E a Bíblia vai dizer que mediante o povo de Israel iria crescendo, ali esse paganismo, eles iam diminuindo. Eu acredito que aquele povo de Israel, eles começavam a evangelizar, a falar que aquilo estava errado, que aquilo dali não tinha um fundamento cristão. Eles oravam, eles faziam diferença. Como nós hoje somos postos na terra, o povo que faz a diferença. O Senhor te chamou para pregar o evangelho. O Senhor te chamou para anunciar as boas novas aos necessitados. E ali, conforme o povo de Israel crescia, aquele povo diminuía. Aí agora aquelas duas mulheres saem daquele lugar, daquela crença, daquela aprendizagem, e ali elas são postas à prova. E agora, o que vai ser? Orfa volta para trás. Não pensa duas vezes. Mas também a história dela termina ali. Ninguém sabe mais o que foi feito de Orfa, como ela viveu. Agora Ruth, ela vai reescrever a história da vida dela, da família dela. Agora Ruth vai caminhar ali com Noemi, mesmo sendo idosa, sabendo que ela não tinha nada, mas eu tenho certeza que o coração de Ruth, ele já estava totalmente voltado para Deus, porque naquele momento Ruth, ela faz uma aliança. Ela não diz apenas que ela iria seguir a sogra, ela diz: além de eu te seguir, o seu Deus será o meu Deus, aonde quer que tu fores eu irei contigo, eu não vou te abandonar nem um minuto sequer. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu vou estar com você. E ali ela já tinha posto a decisão dela: eu não tenho nada para oferecer, e ela foi totalmente pela fé. Ela não conhecia os estatutos dos israelitas, ela não sabia do que iria acontecer lá na frente, e ela vai. E a Bíblia fala que conforme ela vai caminhando com Ruth, ali agora Ruth, ela para em um lugar e elas decidem ficar. E ali, quando há uma oportunidade, Ruth, ela decide por andar pela cidade. De repente, a visualização de Ruth, ela vê agora uma ótima oportunidade de ir trabalhar, porque eu tenho certeza que ela dizia: eu sou mais nova do que a minha sogra não tem como trabalhar. E ela falava para ela: ó, fica-te aqui, porque eu vou. E ali ela vai trabalhar. De repente ela vai mediante um campo totalmente próspero, e ela vê ali uma oportunidade de trabalhar, de colher trigo. E ela começa a trabalhar de manhã, de tarde à noite, de manhã, de tarde à noite, para poder sustentar a sogra dela. O que eu vejo também em nossas vidas é que muitas das vezes nós somos postos em prova. Nós falamos: eu sirvo ao Senhor, o seu Deus é o meu Deus, aonde quer que Ele esteja eu vou estar. Mas quando a dificuldade vem, quando a tribulação bate a porta, a primeira coisa que a gente faz é cochear em dois pensamentos. Em pensar em voltar para trás. Tem pessoas que abandonam tudo e jogam tudo para o alto. E perdem ali uma oportunidade de reescrever a sua história. A Bíblia fala bem claro em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ou seja, nada pode nos separar desse amor. Em todo momento você sempre vai ser provado, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele somente prova aqueles que o amam. Então, se Ele te ama, Ele vai provar o seu amor para com Ele, para saber até onde você vai. Então ali aquela mulher, agora Ruth, decide trabalhar, decide ali colher trigo, e de repente aparece ali o dono daquele grande terreno. E ele olha para aquela mulher, analisa ela trabalhando, colhendo, e ele começa a perguntar: mas quem é ela? De quem é essa serva? A quem ela pertence? Ali naquele mesmo momento, os servos dele de Boaz começam a contar: ah, tá sabendo? Essa daí é aquela moabita que veio com Noemi. Noemi perdeu tudo, porém ela decidiu por vir com ela. E ela está trabalhando dia e noite e dia, sem parar,
para poder sustentar a sua sogra. E ali naquele mesmo momento ele começa a se agradar. Boaz já começa a olhar para ela e já começa a perceber que algo está diferente. E neste momento também eu te pergunto, o que você tem feito para Cristo? O que você tem feito para Ele? O que você tem oferecido? Qual a diferença você tem feito? Você tem oferecido a sua primogenitura, aquilo que você tem de melhor? Mas não, muitas das vezes oferecemos o que nos resta. Às vezes só sabemos pedir, e aquilo que sobra nós damos para Ele. Aquela mulher estava ali fazendo o melhor dela, tentando o melhor dela, porque agora ela pagou o seu passado, ela esqueceu de onde ela veio, ela não quis saber como que ela viveu, como que ela foi educada. Então hoje também eu deixo uma palavra para os pais, que é muito importante a educação que nós passamos para os nossos filhos, que nós ensinamos a palavra, que nós ensinamos a verdade, porque amanhã eles vão crescer e eles vão precisar desse aprendizado. Só que Ruth, como ela era moabita, ela não tinha aquele aprendizado dos israelitas. Então eu tenho certeza que ela também encarou no meio dos israelitas aquele preconceito. Porque aonde ela ia, alguém falava, aquela dali é estrangeira, aquela dali é moabita, ou seja, ela veio do lado de lá, que a gente vive em conflito, ela veio do lado de lá. Mas isso não interfere na história dela. Isso não interfere para aquilo que Deus vai fazer na vida dela. E ela continua trabalhando. De repente, Boaz olha para ela e acha graça aos olhos de Ruth. Quando ele pergunta e quando ele descobre a história, aí agora ele arruma um modo de chegar mais perto, de se aproximar a ela e começa a perguntar a ela e começa a conversar e fala assim, olha, aqui você pode colher, fica à vontade, mas tenta não ir para outros campos, tenta não ir para outros lugares, para que você não possa ser molestada por outras pessoas. Ou seja, naquele momento, o cuidado de Boaz para com aquela mulher que iria resgatar a história dela, a história da família dela, que aos olhos humanos não tinha mais como, era apenas o final. E muitas das vezes também nós somos pegos dessa forma. Não somos? Olhamos para a nossa vida, para o nosso problema, para a situação política, para o mundo atual. E nós acreditamos às vezes que não tem mais como. Não vai dar mais. Nada mais vai acontecer, está tudo morto. Perdi 2 filhos, perdi marido, ou seja, perdi tudo. Chegou um tempo de amargura na vida de Noemi, que ela falou, não me chames mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque estou amargurada. Ela tinha perdido tudo. Não sei como você entrou por essas portas. Não sei como você está, você que está nos assistindo. Se você está amargurado de alma, se você está desesperado, se você chegou ao fim do poço, se você chegou à falência, se você chegou a perder tudo que você tem. Mas hoje eu quero dizer para ti que o resgatador da sua alma, ele está aqui. Ele está aqui para reescrever a sua história, para reescrever a história da sua família. Aí agora, continuando a palavra, Ruth, ela vai e continua trabalhando e de repente ela chega em casa com muito trigo e aí a sogra dela olha e pergunta, minha filha, mas aonde foi que você arrumou tudo isso? E agora ela começa a contar para Noemi tudo o que aconteceu. Eu fui colher, apareceu Boaz, aconteceu isso, aconteceu. Aí agora Noemi fala, ei, ela começa a lembrar agora que ele é o resgatador da família, porque ele era parente de Elimeleque, que era o seu esposo. Então tudo diz também que Elimeleque, ele tinha uma idade acima de Ruth, porque na verdade Ruth, ela era casada com o filho de Noemi, mas Elimeleque era da família, mas no caso ele era da família de Boaz, né? Então há uma diferença de idade. Porque se era da família dos sogros dela, havia uma diferença de idade muito grande. Ele poderia, né, ser um pouquinho mais velho do que ela. E ali Boaz vai também e pergunta, por que ela está se entregando para ele dessa forma, se ela poderia ir diante de outras pessoas, ir diante de outras nações, poderia aproveitar a liberdade dela. E muitas das vezes o Senhor também nos coloca em prova. Por que nós estamos aqui negando a si mesmo, negando ao mundo, fazendo a diferença? Muitas das vezes taxado como louco, porque o cristão ele vive pela fé. E muitas das vezes somos taxados como louco e não escolhemos as facilidades que o mundo nos opõe. Porque hoje o errado é o certo. A facilidade, aquilo que vem para você fazer, para você resolver com mais facilidade é o certo.
Agora, com Deus, não. Com Deus, você vai ter que lutar. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que subir degraus. Você vai ter que lutar para você poder alcançar aquilo que Deus tem para você. Na verdade, os princípios de Ruth ali demonstrou totalmente que ela estava convertida. Porque quando ela saiu de lá, ela estava disposta a qualquer coisa. A fome, a passar fome, a trabalhar dia e noite, ela tinha disposição para poder encarar. Ou seja, ela realmente declarou dentro do coração dela que ela queria estar ao lado do mestre. E o que você tem declarado dentro de você? O que você tem passado? E como você tem passado? Nós temos que nos preparar, sabe por quê? O nosso resgatador está às portas e a qualquer momento ele vai vir buscar a sua igreja, a qualquer momento, e quando ele nos pedir algo, o que nós vamos falar para ele que nós temos em nossas mãos? Podemos talvez ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, ou seja, a fama, as facilidades do mundo, a mentira, ao conhecimento mundano, mas o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que o mundo tem para nos oferecer. O que ele tinha na vida de Ruth era muito maior do que ela poderia ter vivido. E ela não esperava que isso tudo ia acontecer. Poderia ter sido outra mulher. Mas para Deus não importa o que você passou, quem você foi. O importa é que ele vai escrever a sua história, ele vai determinar, queira o homem ou não. Ali começa Boaz para conversar com Ruth, e ali Noemi fala: ei, minha filha, ele pode te resgatar, ele vai saber o que fazer, fique calma, tudo então vai acontecer. Ou seja, diante de um cenário que não tinha nada, agora já tem um sinal de que algo possa mudar. Aí agora Noemi vai e aconselha Ruth. E o que também nos traz a diferença também é a atitude de Ruth com a sua sogra da obediência. Ela obedece, ela ouve, ela escuta, ela faz tudo conforme falou. E muitas das vezes o Senhor tem falado para conosco, o Senhor tem falado em nossos corações, muitas das vezes o Senhor nos pede algo. Mas aí nós fazemos ao contrário, nós vamos para caminhos bem longe, ao invés de ficarmos perto dele, porque não vemos o que ele tem preparado para nós, que é muito maior do que o seu pensamento, do que o meu pensamento, do que a ciência pode nos oferecer. Aí agora a vida de Ruth, ela vai ser mudada, ela vai ter uma grande diferença, porque Boaz agora decide por resgatar Ruth. Aí agora Noemi fala assim: ei, Ruth, faça o seguinte, hoje à noite você vá lá até o lugar onde ele dorme, vai, se arruma, se perfuma e vai em silêncio e deita nos seus pés. Bem quietinha, deita nos seus pés e faça silêncio, e ele saberá o que fazer. De repente Boaz foi se deitar. Quando ele começou a se mexer, que ele viu que tinha uma mulher deitada aos seus pés, ele se levanta e pergunta: quem é você? E ela fala: sou eu. E ali ele fala: oi, levanta em silêncio, pega um lençol, coloca na cabeça para que ninguém te veja e vai embora. Ou seja, dentro do coração dele, ele estava protegendo aquela mulher. E hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, a mulher, ela não é considerada mais com beleza, com cuidado. Mas a mulher, no mundo atual a qual nós vivemos, muitas das vezes ela é considerada apenas como um objeto sexual, como uma pessoa que pode ser aproveitada, como uma pessoa que não tem valor, com nomes, com várias coisas. Mas o Senhor nos chama de princesa do Senhor, o Senhor, ele nos chama de agraciada, o Senhor, ele nos ama, o Senhor tem carinho para conosco, o Senhor, ele quer cuidar de nós, independente de quem você seja, independente da aparência, ele quer o que? Estar dentro do seu coração, ele quer a sua alma. Mas o mundo lá fora não, ele humilha, ele acaba com o ser humano, ele coloca a pessoa lá embaixo, na estaca zero. Hoje você está aqui ouvindo a palavra, mas quantas pessoas agora estão em uma boca de fumo, estão perdidos em zonas de prostituição, pessoas estão perdidas pelo mundo. E é assim que o inimigo tem feito, tentando sempre destruir a humanidade. Mas por que tanto ódio? Simplesmente porque você é a imagem, semelhança de Cristo. Então, se ele pudesse, ele acabaria com a sua vida. Em menos de um minuto, ele tragaria você. Mas o seu Deus não deixa. Ele tem cuidado, ele tem guardado, ele tem te protegido. Aí agora Boaz vai e fala para ela: vai para casa. Aí quando ela chega em casa, a sogra dela fala: e aí, como é que foi? Ela começa a contar e fala: ei, calma.
ele saberá o que fazer. Ou seja, ela conhecia a lei de Israel, a qual ele seria o resgatador. Aí agora Boaz vai de encontro a uma outra pessoa que também era mais próxima, que também tinha o direito de resgatar Ruth. E ele encontra essa pessoa e pergunta: olha, os direitos são o seguinte: Abimeleque morreu, seus filhos morreram, e você tem direito de resgatar Ruth e tudo que você perdeu. Naquele mesmo momento, a Bíblia não fala o nome, mas aquela pessoa diz: não, eu não quero resgatar nada, para que eu não possa comprometer a minha herança. Sabe por quê? Porque, na verdade, havia um preconceito com Ruth, porque Ruth era moabita. Então, na cabeça dele, ele dizia: eu, israelita, vou querer Ruth, que vem de lá, uma moabita? Não, isso daí não é para mim. Mas ele estava negando ali uma ótima oportunidade. Mas só que a oportunidade realmente não era para ele, era para Boaz e Ruth. E ali Boaz vai e faz um voto no meio de todo mundo, para que todos soubessem o que aconteceu, confirma, ou seja, faz tudo certinho. Às vezes o nosso problema é não querer saber esperar, não querer fazer tudo certinho. A gente acaba optando pelo mais fácil. Ei, continue no certinho. Sofra mais um pouquinho, pague o preço, ainda que seja de lágrima, ainda que seja de dor, continua aí quietinho, porque o Senhor vai resgatar você. Aí naquele mesmo momento agora Boaz, ele procura Ruth e conta tudo o que aconteceu e como vai fazer e começa os preparativos. Ou seja, o Senhor agora muda a vida de Ruth, o Senhor agora muda a vida de Noemi, o Senhor resgata tudo aquilo que ela perdeu. A Bíblia fala que em Ruth 2, a Noemi chega a declarar, e ela fala que eu saí de Judá com tudo. Eu saí, ou seja, ela foi. Mas o Senhor a resgatou sem nada, tirou de lá sem nada. Então nós temos que tomar cuidado. Como nós temos regido a nossa família. Como você tem regido o seu lar. Para onde você tem levado a sua família. Porque ela foi com toda a família dela. Porém, ela saiu sem nada. Mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso. Ele resgatou hoje tudo. Aí, de repente, Boaz agora se casa com Ruth. Muda a situação financeira. Muda a situação sentimental. Muda totalmente a vida dela. E agora sabe quem é que vai fazer parte da linhagem, da genealogia de Jesus? Ruth. Agora Ruth vai gerar aquele agora que vem da raiz de Davi, que é Jessé, e ela vai fazer parte. E você sabe quem foi que gerou? O pai de Boaz, Obed, foi Raabe, a prostituta, que havia saído lá da cidade de Jericó, porque depois que destruída de Jericó, e a família dela permaneceu, sabe o que foi que Raabe fez? Não voltou atrás. Raabe foi seguir com os israelitas, seguindo, fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos muito algo para o Senhor, mas quando Ele dá, nós esquecemos de agradecer e fazemos como os 10 leprosos. Vamos lá procurar a família, vamos procurar as pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida e esquecemos daquele que tudo pode, daquele que te curou, daquele que te sarou, daquele que abriu as portas. Ou seja, não se esqueça do Senhor. Aonde quer que Ele for, o que tiver que acontecer, continue com Ele. Porque a vida dessas mulheres foram mudadas. A vida de Raabe foi mudada, a vida de Ruth foi mudada e são histórias lindas. Porque para a gente poder chegar ao nascimento de Jesus, a gente precisa passar por ela. E hoje também o Senhor quer reescrever a história da sua família, a história do seu lar. Talvez você tenha passado por grandes momentos, talvez você diga também, eu evangelizo muito, falo muito de Jesus para muitas pessoas. O que eu ouço, as pessoas dizem assim: os meus pais não foram evangélicos, meus avós não foram. Para você é mais fácil porque você nasceu no evangelho, mas nem toda a minha família era evangélica. A minha mãe foi a primeira, com 12 anos de idade, eu também decidi seguir junto com a minha mãe, ou seja, tem que haver aí um princípio. Você precisa começar, porque através de você o Senhor vai mudar a geração, através de você o Senhor vai mudar a história da sua família e daqueles até que ainda virão. Olha que bonito.
Você está aqui orando, buscando, louvando, achando que nada está acontecendo e o Senhor está abençoando de geração a geração, de geração a geração, para que tudo possa ser mudado e o nome dele possa ser glorificado. Ou seja, o Senhor, ele resgatou você, ele tirou você lá do mundo, colocou você aqui sentado, colocou você aí ouvindo essa palavra, porque ele tem um grande plano a fazer na sua vida. Que o Espírito Santo ele possa continuar com cada um de nós, que o resgatador possa continuar com você, que você possa continuar segurando as mãos dele e não largando por nada. Lembre sempre da aliança que Ruth fez com o Senhor e ali com a sua sogra. O seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que tu fores, eu irei contigo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, irmãos.